Eu queria estar fazendo esse vídeo aqui para trazer uma boa perspectiva no mês de agosto. Pô, ó, dá para ganhar do Bahia, clássico nordestino, tem que vencer de todo jeito, beleza. Contra o Grêmio é freguês da gente, tal, no histórico recente, na arena do Grêmio, a gente conseguiu vitórias importantíssimas lá. Pô, ó, tem o jogo contra o São Paulo, que aí a gente é freguês dos caras mesmo, de fato. Aí vai ser difícil, irmão, o Sport ganhar esse jogo, mas dá para buscar um pontinho, chegamos a 7 aí pelo menos, e vamos de fato brigar para não cair. Ou então vamos sair da zona do rebaixamento. Mas não dá pra gente vir com todo esse otimismo, não. Primeiro é jogo a jogo. Tem que ganhar do Bahia, para depois pensar em ganhar do Grêmio, para depois pensar em pontuar contra o São Paulo. Para a partir daí o Sport começar a respirar por aparelhos, porque o Sport só vai mudar o seu status no campeonato vencendo os jogos e emendando sequência. Por exemplo, o Sport vai jogar nesse mês de agosto 5 vezes. São 15 pontos para disputar. O Sport hoje tem 5. O Sport não vai ganhar os 5 jogos, é evidente que não. O Sport iria a 20, pô. Se fizesse isso, beleza, sensacional, a gente voltaria pra briga. Teoricamente, daqui pra a 22ª barra terceira rodada, o 16º deve estar ali com seus 23 pontos, 24, por volta disso, ou um pouco menos, 22. Pro Sport ter alguma chance, assim, ter ainda alguma chance remota, é o Sport chegar na casa pelo menos ali dos 15, 16, 17 pontos. Para ficar ali a 6 pontos do 16º colocado. Mais ou menos por aí. E para fazer 10 pontos, teria que fazer 3 vitórias e um empate e uma derrota. Ou, sei lá, 4 vitórias, uma derrota. Ou sei lá o que, irmão. Difícil projetar isso, né? Ou pelo menos fazer 8 pontos para não ficar tão feio. É difícil demais. Porque assim, hoje o Sport talvez é favorito só contra o Vasco. Só. Sim. Talvez, tá? Eu nem sei como é que vai chegar o Vasco lá no finalzinho de agosto, no dia 31 de agosto. Se o Vasco tivesse jogo na Copa do Brasil aí, tivesse com o time todo reserva, beleza, Sport favorito. O Vasco titular jogando mal, o Sport favorito. Pelo fator Ilha do Retiro. Agora, se o Vasco estiver jogando bem, um futebol mais redondo, disputando bem o campeonato, o Sport não é favorito. Aí, aguarda daqui pra lá. Porque o Palmeiras e o Sport no Allianz, o Sport não é favorito. Sport do Paulo na Ilha, o Sport não é favorito. Sport e Grêmio na Arena do Grêmio, ainda não dá pra colocar o Sport como favorito. E Sport Bahia amanhã o Sport não é favorito. Parênteses. A questão de favoritismo não significa que eu tô falando que o Sport vai perder todos os jogos, não. É só que não chega como favorito. Ponto. Esse é o grande ponto da análise. Por quê? Porque tem um elenco pior e porque joga menos bola na média do que todos esses times. Lógico, eu sei, cada jogo é um jogo, cada semana é uma semana e a perspectiva ela muda de acordo com o próximo jogo. Se o Sport ganhar jogando bem contra o Bahia, opa, vamos ganhar do Grêmio, pra cima. Ganhou do Grêmio, chega como favorito contra o São Paulo, mas pra isso tem que me dar sequência. Tem que ganhar jogo, cara, não tem muito pra onde correr. É até um sacrifício fazer esse vídeo um pouco, porque eu gosto de fazer esse tipo de vídeo de projeção. Mas o meu time não ajuda, eu de fato ter assim um tesão muito grande para fazer uma projeção muito otimista, que a gente não tá ganhando, mas acho que passa uma perspectiva de melhora com um ataque mais renovado e mais qualificado, principalmente fisicamente. Fizemos 4 gols nos últimos 2 jogos, nos últimos 13 antes desses 2 jogos a gente fez 4 também. Então a gente já igualou a marca em 2 jogos apenas. Bom, Luciano Juba, hein? Vixe Maria, o que ele vai ser xingado amanhã na Ilha do Retiro não está escrito. Detalhe que não vai ter um ambiente de muita pressão, um ambiente de caótico, um ambiente... Aquela ilha, porra, fervente, pulsando. Não vai ter, não vai ter. Por quê? Porque o público amanhã, em média, deve dar 12 mil, 13 mil, nada muito além disso. Pelas últimas parciais que divulgaram, que nem foi o clube que divulgou, na verdade. E vamos ter o reencontro de Juba com a Ilha do Retiro. E o detalhe é o seguinte, antes de pegar aqui o histórico de Juba... Velho... Eu sei que histórico não entra em campo, mas a última vez que o Bahia venceu do Sport na ilha foi em 2010. São 15 anos sem o Bahia saber o que é vencer um jogo na Ilha do Retiro. Se você for pegar o histórico de lá pra cá, é só tromba. O último, 6-0. Que sensacional, fiz a cena, mas já sou rico, é mais que normal. Apanha do meu pai que é liso e por aí vai. Antes desse jogo, do 6-0, teve 1-0 na Arena Pernambuco. Vou até trazer aqui em tela pra vocês. Sport venceu com o gol de Paulinho Mocelin, tá? Na Série B de 22, o Sport venceu por 1-0, gol de... Foi passe de Gustavo Coutinho, se eu não me engano, ou foi gol de Labandeira, foi gol de Coutinho com passe de Labandeira. E por aí vai, Sport vence a esmagadora maioria dos confrontos contra o Bahia na Ilha do Retiro.
Beleza que histórico não entra em campo, né? Tu tem que ter time e bola para vencer do Bahia nessa temporada. E o Bahia tem uma temporada muito melhor do que a do Sport, óbvio. Tem um elenco muito melhor e tem um desempenho muito melhor, né? Não só no papel, mas na prática. Isso se traduz na tabela de classificação e nos campeonatos que o Bahia disputa, tá? Só que aí é o seguinte. O ponto aqui pra gente trazer de Juba, o Bahia acabou de publicar aqui a saída dos jogadores do Bahia de Salvador indo para Recife, né? Vindo para Recife, no caso. E Juba é o primeiro aí na foto. E isso não é aleatório. Isso não foi, foi o acaso. Juba tá em primeiro por quê? Não, porque aconteceu. Não. É porque o Bahia intencionalmente publicou isso para meio que provocar um pouco a torcida do Sport. E assim, o Bahia, a todo momento que Juba faz um gol que é decisivo no jogo, o Bahia sempre publica. E veio de frete grátis, sacaneando o Sport. A gente tem que ficar pé da vida com o Bahia nem com o Juba não, meus amigos. A gente fica pé da vida com a nossa gestão de futebol, isso sim. Eu não entendo porque a galera tem um ódio. Não, o perfil do Bahia publicou isso, tô com ódio do perfil do Bahia. Juba tá no Bahia, tô com ódio de Juba. Não, meu amigo, tem que ter raiva e criticar a diretoria de futebol do Sport que permitiu que tudo isso acontecesse. Essa é que é a realidade. Velho, para pra raciocinar aí. Olha os números de Juba na carreira. Eu tô pegando mais o recorte recente, tá, gente? Em 21, 18 jogos, 1 gol, assistência, beleza? 22, porra, já melhorou substancialmente. E aqui ele já dava sinais de que deveria ter uma extensão contratual e elevar o salário dele. E não fizeram isso em 2022. 57 jogos, 10 gols marcados, 9 assistências. Pode ver que todo jogador hoje da base do Sport que surge, tem 2, 3 jogos no profissional, os caras já botam o contrato de 3, 4 anos pra ninguém pegar o cara de graça. Porque viram um amadorismo que foi no caso Juba lá em 2023. Olha os números de Juba em 2023. São bizarros. 53 jogos, 20 gols marcados, 18 assistências. Bizarro. Pra mim, melhor jogador da Copa do Nordeste de 2023. Na Série B, um dos melhores jogadores fácil daquela competição. Fácil. O Sport tava voando com o Juba em campo. E por aí vai, irmão. Por aí vai. Então, assim, a gente perdeu esse jogador, essa joia, que hoje é um dos melhores laterais do país. Cotado, não que ele vai para a seleção brasileira amanhã, mas que se especula de vez em quando o nome de Juba na seleção. A gente perdeu esse jogador de graça. Pois bem, de graça, cara. É um absurdo, velho. Mas veja só, o Juba deu declarações lá atrás, falando que não tinha nada acertado com o Bahia. É lógico, meu amigo. Tu acha que ele ia falar o quê? Sim, gente, estou fechado com o Bahia. No meio de uma Série B pegando fogo. Estou fechado com o Bahia, tá tudo certo já. Claro que não, ele vai negar. E a diretoria e o presidente negaram também. Depois o Bahia fez uma proposta, já tinha pré-contrato fechado, né? E ele teria que se blindar mesmo e falar, não, tô com contrato com o Sport e vou focar aqui no Sport, vou desenrolar da Série B e o futuro deles pertence, tipo isso. Para que essa pressão não viesse dobrada para cima dele, logo depois que ele confirmasse que ele estava fechado com o Bahia. Que foi feita essa pergunta na beira do gramado, se eu não me engano, na Ilha do Retiro, tipo, 3 meses antes dele ir pro Bahia, 3 meses e meio, alguma coisa assim do tipo. E ele estava certo em fazer aquilo. E recebeu uma proposta 2, 3 vezes melhor, tempo de contrato mais longo. Tu acha que ele vai para onde, meu patrão? Tem gente aqui que se fosse por 10 reais a mais já trocaria de empresa, imagina por milhões e milhões a mais. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu entendo, vai ser xingado, vaiado, e eu vou estar na Ilha do Retiro amanhã, vou criticar, vou vaiar, lógico, sou torcedor do Sport, é evidente isso, né? É óbvio. Aí, beleza, são 38 participações em gols e 53 jogos. Com a camisa do Bahia no ano passado, 14 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ano passado não, 2023. Ele chegou ali sendo banco e tal, depois foi ganhando a titularidade. Em 24, em 63 jogos, titular absoluto na temporada toda, 8 participações e gols. E olha a evolução de Juba agora com a camisa do Bahia. Jogando na mesma posição, lateral. Juba é lateral. 10 participações em gols em 23 jogos a menos, em comparação... 23 não, 24 jogos a menos em relação a 2024. Juba vem evoluindo e vem evoluindo bastante, tá? Bom, vamos trazer aqui a segunda pauta desse vídeo, que é sobre contratação. Antes disso, eu mantenho o carro de transmissão aqui a todo vapor. Simbora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, vamos lá. O Sport anunciou a contratação do atacante ponta, né? Léo Pereira,
que inclusive já tem vídeo na TV Esporte aí dos primeiros dias de Léo Pereira no CT do Esporte. Além de já anunciado, ele já foi regularizado, já vai poder enfrentar o Bahia amanhã na Ilha do Retiro. E é aquela válvula de escape de muita velocidade que a gente precisa continuar com intensidade no segundo tempo. Por quê? Porque a gente vem caindo muito fisicamente no segundo tempo. Na defesa e no ataque. Amanhã a gente deve ir com um ataque com Derek Lacerda, Mateuzinho, Barleta e Johan ou Atêncio. Não sei exatamente o que Daniel Paulista deve fazer. Eu colocaria amanhã um ataque de muita velocidade e mobilidade. Um quarteto ali muito móvel. Derek Lacerda, Mateuzinho de meio atacante, Barleta, ou então Atêncio de meio atacante, Barleta, Mateuzinho e Derek Lacerda, ou Mateuzinho de meio atacante, Barleta, Romarinho e Derek Lacerda de centroavante. E aí no segundo tempo você teria Léo Pereira para entrar, Atêncio para entrar e por aí vai. Então, Ignacio Ramírez também. Então eu pensaria mais ou menos um ataque do Sport amanhã com muita velocidade. E o meio campo sendo com Atêncio ou Mateuzinho. E Johan não dá, é uma piada de jogador. Do meio para trás, Pedro Augusto de segundo volante. Por quê? Porque é mais cascudo, é mais maduro e está mais preparado para enfrentar o Bahia do que Zé Lucas. E tem mais capacidade no último terço de campo de fazer algo. E olha que Pedro Augusto é muito limitado, tá? Bom, complementando. O Departamento de Futebol do Sport oficializou a contratação de Léo Pereira, de 25 anos, Pereira, chega por empréstimo junto ao CRB, com um contrato válido até o final de 2025 e com opção de compra ao término do vínculo. Então tem a opção de compra aqui no término do contrato, tá? Léo já se apresentou no clube, já realizou os exames e as avaliações junto ao DM, e ele já está integrado ao elenco. Bom, tá aqui, o Sport fechou o pacotão, por enquanto, 8 contratações. No gol, Gabriel Vasconcelos, zagueiros Ramon, lateral esquerdo Kevson, volante Pedro Augusto, Derek Lacerda, Ignacio Ramírez e Mateuzinho ali no ataque, além do próprio Léo Pereira. Detalhe, por falar em lateral, né? O Sport fechou a contratação do lateral direito Aderlan, e essa informação aqui para mim ela me deixa um pouco menos crítico dessa contratação. A publicação do repórter Antônio diz o seguinte: detalhes sobre o acerto do lateral direito Aderlan com o Sport. O jogador é aguardado no Recife para realizar os exames, beleza, e assinar com o rubro-negro, ok, não joga amanhã, tá, gente? Contrato de empréstimo até o final do ano e o Santos arca com todos os vencimentos do atleta. Esse é o grande ponto que eu gostei. Ele vai ganhar minutagem aqui, o Sport não vai gastar R$1, ele vem por empréstimo até o final do ano e show de bola. Ele é melhor do que Matheus Alexandre? Muito melhor. Tecnicamente falando, é um abismo, muito melhor do que Matheus Alexandre. Só que tem um problema físico, né? Que ele vem de lesões sérias. E isso é que me preocupa um pouco nessa contratação. Então, se Aderlan tivesse regularizado, ele já seria titular amanhã contra o Santos. Contra o Bahia, na Ilha do Retiro. Fácil. Muito melhor do que Matheus Alexandre. Mas não entrega a mesma intensidade, né? Capacidade física que Matheus Alexandre entrega. Então, é um jogador para jogar ali seus 60 minutos, 70 e olhe lá estourando. E ser substituído no segundo tempo, né? Por um Heredo ou Matheus Alexandre da vida. Ou ele entrar durante ali algumas partidas no segundo tempo, no lugar do próprio Hereda. Matheus Alexandre ficaria como terceira opção no mundo hipotético. Não há opção de compra ao final do empréstimo com o Sport. Informação do acerto dada em primeira mão por Lucas Musetti do UOL e confirmada aí pelo repórter Antônio. Cara, essa informação me deixou um pouco mais animado com essa contratação. Que eu já falei ontem, é um bom lateral tecnicamente falando, mas o problema das lesões é que atrapalha bastante. E a questão física também, porque já tem 35 anos praticamente, né? Daqui a um mês já completa 35 anos, ou alguns dias aí. Enfim, tem 35 anos já, irmão, basicamente. Bom, rapaziada, esse é o compiladão geral sobre Sport Bahia. Lógico que a gente vai trazer mais uns 2 vídeos sobre o jogo. Tem mano a mano, tem análise pré-jogo amanhã, no dia do jogo, né? Vai ter live pré-jogo? Vai, mas amanhã eu vou pra Ilha do Retiro, então a live pré-jogo vai até umas 3h10 no máximo, tá? Bom, é isso. Eu espero que amanhã não tenha gol do decisivo / pipoqueiro, Luciano Juba, na Ilha do Retiro. Inclusive, já botei ele de capitão no meu cartola, porque quando eu coloco alguém de capitão, eu sempre zico. Espero que assim seja. Puga não joga, tá? Puga não joga na ponta, então ele deve colocar Cauli menos mal, porque Cauli pra mim é horroroso. Ou melhor, está horroroso. Isso é debate pra depois. Tamo junto, valeu rapaziada, abraço pra todos vocês.